Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 51, Salmo de Davi, uma confissão e arrependimento. Salmo 51. Eu gostaria que vocês lessem comigo este salmo. Eu lerei os versos ímpares e, amada igreja, os versos pares. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite para compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu vim acompanhado do nosso irmão André, que foi diácono aqui, da sua esposa Patrícia, sua filhinha Elise, e o nosso irmão Alírio, que está aqui também, que são da congregação de Brusque, ou Brusque, né? Queridos, vamos ler este Salmo 51 de forma alternada. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraste em sacrifícios, por contrário, eu te daria, e não te agrada os teus holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz-me, Senhor, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Pai amado, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Fala ao nosso coração através da mesma, ilumina-nos com teu Santo Espírito, para que venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É assim que eu te rogo, pois importa que tu cresças e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos aqui que Deus é santo. Santo, santo, santo. Nós também cantamos aqui que não existe outro Deus, né? Além deste Deus que nós cremos. Apesar das tentativas das pessoas não quererem inventar um Deus, mas quererem anular esse Deus que nós cremos, fazer com que este Deus que nós cremos, ele não exista. Certa feita, algum tempo atrás, conta-se que no subterrâneo, né, na parede dos subterrâneos do metrô da cidade de Nova York, estava escrito assim: Deus está morto, assinado Friedrich Nietzsche.
E depois de alguns dias, estava abaixo dessa frase: Friedrich Nietzsche está morto, assinado Deus. Queridos, Deus, Ele está vivo, Ele está aqui em nosso meio. E esse Deus que quer nos dar um avivamento pessoal, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma revitalização, de uma renovação. E eu entendo que o avivamento, ele vem do trono de Deus. É do trono de Deus que começa tudo. E é de lá que Ele governa a terra, é de lá que Ele nos governa, que Ele nos sustenta. E eu gostaria de compartilhar com vocês este texto para falar sobre este avivamento pessoal que, consequentemente, causará uma revitalização da igreja. Às vezes nós dissemos que a nossa igreja está morta, que a nossa igreja ela não tem vida, que a liturgia é algo engessado, que não se pode bater palmas, que não se pode isso ou aquilo. O avivamento não está nessas coisas. Nós precisamos entender que cada um de nós somos responsáveis pelo avivamento pessoal. E quando entendemos isso, a igreja, que é cada um de nós, porque a igreja é uma comunidade de pregadores, mas que são transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí esta igreja, quando ela entende que cada um precisa de um avivamento, esta igreja, ela é revitalizada, ela é avivada pelo poder que emana do trono de Deus. E quando olhamos para alguns personagens bíblicos, nós costumamos fixar a nossa atenção apenas às ações extraordinárias de Deus na vida destes personagens. Porém, meus irmãos, pouco olhamos para os detalhes da vida destes personagens. E Davi é um destes personagens que nos impressiona quando lemos lá em Atos capítulo 13, verso 22, que ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus. E nós conhecemos os detalhes da história deste jovem que se transformou em rei, e nos perguntamos o que diferenciava dos demais ao ponto de ser elevado a tal condição. E o Salmo 51 responde isso. Aqui nós temos este relato maravilhoso da oração de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. E ele foi desmascarado por esse profeta, que revelou a indignação do nosso Senhor pelos pecados que Davi havia cometido. Davi, nós sabemos que ele cobiçou, Davi adulterou, Davi se apropriou indevidamente, ele defraudou, ele traiu, ele forjou um assassinato. E aí nós questionamos e perguntamos como é que esse homem fez tudo isso e ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus. Foi uma série de ações desastrosas. E o que percebemos nesse episódio é que, ao ser confrontado pelo profeta, Davi ele recorre à misericórdia e ao perdão de Deus. Ele entendeu que a sua rendição ao Senhor e a sua consagração tornariam possíveis a restauração da sua dignidade e a renovação dos cuidados de Deus sobre o seu povo. E pela experiência de Davi, meus queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que o avivamento pessoal é imprescindível para uma revitalização na igreja do Senhor. E à luz desse
texto, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 posturas que nós devemos ter para realizarmos assim um avivamento pessoal. E a primeira postura é reconhecer que somos frágeis. É reconhecer a nossa fragilidade. Esse homem de Deus, este grande rei, um temido guerreiro, um conquistador de nações, um conquistador de povos, apresentou-se diante do Senhor, desprovido de arrogância, mas unicamente provido de humildade. Ele recorreu à graça de Deus. Ele recorreu à graça de Deus, queridos, a fim de experimentar novamente as suas misericórdias. É o que nos diz os versos do 1 ao 6. Este homem está desprovido de toda arrogância e provido de humildade, recorrendo ao Deus da misericórdia. E em suas primeiras palavras, Davi se dirige ao Senhor dizendo o quê? Compadece-te de mim, ó Deus. O reconhecimento, meu irmão, minha irmã, da nossa fragilidade é o primeiro passo para uma consagração pessoal. O que somos nós diante da santidade de Deus? Nós cantamos aqui: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, e maravilhoso, majestoso. E o que somos nós diante da santidade deste Deus? Nada. Não somos nada. Isaías diz que somos como impuro. Todos nós como impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. No seu livro, o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6, nos diz isso. A santidade de Deus, ela nos constrange, porque ela revela de fato quem nós somos. Pecadores miseráveis. E Davi teve essa consciência quando ele diz no verso 3: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nos dirigimos a Deus, não podemos esquecer que somos por natureza pecadores. Nós lemos em 1 João capítulo 1, versos do 6, capítulo 2 e até o verso 6. E especificamente você observa nos versos 8 ao 10 de 1 João capítulo 1, 8 ao 10. Mostrando que somos por natureza pecadores. Há um abismo, meus irmãos, infelizmente, entre o que a igreja prega e o que a igreja vive. Há um divórcio muitas vezes entre o sermão e a vida. Há um divórcio muitas vezes entre a fé e as obras. A ausência da santidade é a causa do nosso fracasso. E é justamente um grande obstáculo para o nosso avivamento pessoal. Deus não usa vasos sujos. A falta de santidade leva a igreja ao descrédito. A falta de santidade leva a igreja ao descrédito. Os evangelistas da Índia foram evangelizar o grande Mahatma Gandhi, aquele líder indiano, e ele contra-atacou dizendo: no vosso Cristo eu creio, eu só não creio é no vosso cristianismo. E eu digo para vocês, sem medo de errar, muitas vezes nós estamos dizendo: eu creio em Deus, que Ele existe, que Ele é o Deus majestoso, soberano, mas estamos vivendo como se Ele não existisse.
estamos piores muitas vezes do que o ateu, pelo menos nega, não crê em Deus. E nós que dizemos muitas vezes crer, vivemos muitas vezes como se Deus não existisse. Em 1 João, nós lemos aqui no capítulo 2, verso 6. O apóstolo João diz: aquele que diz que permanece nele em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, quando a igreja ela não se santifica, ela murcha, ela se torna incoerente, ela se torna pobre, infrutífera, desacreditada. Ou seja, sua pregação é vazia. Por isso precisamos reconhecer que para que nós sejamos avivados individualmente, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Mas o que esse texto também nos ensina, em segundo lugar, para um avivamento pessoal, é que nós também precisamos reconhecer a nossa necessidade. Não só que somos frágeis, mas o que necessitamos. E diante dessa fragilidade, Davi reconheceu a sua principal necessidade. Ele precisava de perdão. Ele precisava de perdão, ele precisava de renovar o seu ser, ele precisava de revitalizar-se espiritualmente, ele precisava de um avivamento na sua alma. Os versos 7 ao 12 mostram claramente isso, quando se fala aqui as palavras renova, restitui-me, dando-nos aqui a dimensão da necessidade de Davi, a certeza de que a sua queda foi uma queda momentânea, fruto, claro, de ser um pecador, mas também fruto de uma ação inconsequente, mas não uma ação porque ele amava pecar. Por isso ele pediu uma ação renovada do Espírito Santo em sua vida. É incrível de quantas pessoas estão desanimadas, estão tristes, estão desigrejadas, por N motivos, por decepção com os homens. Eu quero dizer para você que nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Mas se o nosso olhar está em Cristo Jesus, nada nos abalará. Nos abalará, irmãos, porque Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro. E quantas vezes nós estamos caminhando para a igreja a reboque, sendo muitas vezes rebocado, indo à igreja e muitas vezes clamando a Deus: Senhor, fala comigo nesta noite, porque eu estou desanimado, desiludido com esta vida. Davi reconhecia a sua necessidade de ser perdoado, de ser renovado. E, meus irmãos, se bem os conhecemos, sabemos que isto é possível acontecer conosco também. Deixamos em algum momento de nossas vidas o pecado nos envolver, a apatia tomar conta, o vigor espiritual se esvair, a chama viva do Espírito Santo de Deus se apagar em nós. E por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos atraídos pelo magnetismo do pecado, nós somos sugados pelos prazeres carnais.
conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 7, dos versos 14 ao 25. A oração de Davi serve como modelo. Serve como modelo para aqueles que perderam a alegria da salvação, para aqueles que um dia andavam bem, mas que agora estão distantes do Senhor, para aqueles que já talvez vivenciaram momentos extraordinários na presença de Deus, mas que agora estão estagnados no caminho do desânimo. E assim como Davi, precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que as nossas necessidades sejam supridas. Charles Spurgeon, em seu sermão, O Avivamento que Precisamos, diz que, entre aspas, o futuro da igreja das mãos de Deus depende de pessoas que na realidade são espirituais e piedosas. Cada um de nós precisa viver para que a igreja continue viva. Temos de viver para Deus se desejamos ver a vontade do Senhor prosperar em nossas mãos. Precisamos nos submeter a uma urgente autoanálise, para que possamos detectar a necessidade e assim buscar com intensidade o nosso Senhor. Nós precisamos também da necessidade de perdão. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade, precisamos reconhecer a nossa necessidade. E por fim, à luz desse texto, para termos um avivamento pessoal, precisamos reconhecer o que é prioridade, conhecer a nossa prioridade. Davi nos mostra a partir do verso 13, e especialmente através dos versos 16 e 17, qual deve ser a nossa prioridade. A conclusão a que ele chegou é que maquiar nossas mazelas com uma pretensa religiosidade não funciona. Ele diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. No verso 16. Foi este questionamento do povo, conforme o profeta Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias, versos 6 e 7, dizendo: com que me apresentarei ao Senhor? E a resposta de Deus, através do profeta Miqueias, foi clara, dizendo assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer de nós, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos retamente em obediência ao nosso Deus. Os sacrifícios não são suficientes. Não podemos nos esconder atrás das cortinas do templo, até porque as cortinas do templo já foram rasgadas, o véu do templo já se rasgou, mas tem gente que insiste em costurar o véu do templo. O caminho está aberto. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E quem não se dobrar e arrepender-se e suplicar assim o seu perdão, meus queridos, e não confessar os seus pecados e deixá-los, não achará graça em tempo oportuno. E esta deve ser a nossa prioridade. Um coração compungido
um coração contrito, ou seja, um coração humilde, um coração arrependido, conforme o verso 17 nos ensina. Essa deve ser a nossa prioridade. Esses são os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus. Essa deve ser, meu irmão, minha irmã, a atitude de quem deseja ter uma vida revitalizada diante do Senhor. John MacArthur, ele diz que, entre aspas, a verdadeira confissão ocorre apenas quando temos uma perspectiva correta a respeito de Deus, quando vemos o pecado como ele realmente é, vemos a nós mesmos como realmente somos. Agindo desta forma, nós descobriremos que prioritariamente precisamos encarar os nossos pecados, devemos confrontá-los à luz de Cristo, e não maquiá-los, e não acariciá-los, aqueles pecados que muitas vezes possamos ter de estimação, que vira e mexe estamos lá, acariciando ele. Quando vemos o pecado como realmente é que vemos de fato quem nós somos. Nossas igrejas serão mais fortes quando os seus membros perceberem que a prioridade da vida cristã é um coração rendido no altar do Senhor. Eu quero concluir com base no Salmo 51, que descobrimos que este avivamento pessoal acontece quando somos frágeis, quando temos esse reconhecimento da nossa fragilidade, quando reconhecemos a nossa necessidade de perdão, quando reconhecemos a nossa prioridade. Talvez você esteja se perguntando: mas como o meu avivamento pessoal pode contribuir para a revitalização da igreja? A resposta está no verso 13 deste salmo. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A santificação pessoal redunda na conversão de pecadores, na condução de vidas aos pés de Jesus, na condução de transgressores ao perfeito caminho do Senhor. Como fogo que se espalha a partir de uma fagulha, Deus vai revitalizando, Deus vai transformando, Deus vai avivando os que estão à nossa volta. A igreja hoje precisa de santidade. Sem santidade não há salvação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:4: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura, santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Em nossas comunidades, o problema do pecado é encarado com seriedade. Muitas igrejas, elas esquecem de uma marca distinta de uma igreja saudável, que é a disciplina. Muitas igrejas estão esquecendo esta marca distinta de uma igreja saudável: a disciplina. Devemos encarar pecado com seriedade. Eu pergunto: as pessoas tentam compensar com sacrifício suas faltas diante de Deus? Existe alguma estratégia mais eficaz para a revitalização da igreja do que a santificação pessoal? Hoje as pessoas estão atrás de métodos, atrás de estratégias para encher suas igrejas, seus templos,
Quando Deus não procura melhores métodos, melhores estratégias, mas procuram melhores homens e mulheres piedosas, devotas a esse Deus que serve. Todas as ações de Deus na história procedem do seu trono. Nós precisamos, durante toda a nossa vida, pensar com toda a seriedade em avivamento como sendo algo que nasce do trono de Deus. Sem o trono não há avivamento genuíno. Avivamentos acontecem quando as pessoas ficam perplexas diante daquele que está sentado no trono. Foi assim com Isaac, que quando veio seu pai erguer aquela faca para imolá-lo, ele compreende ali a grandeza, ele compreende ali a soberania de Deus sobre o seu pai Abraão, com tamanha profundidade, que o livro de Gênesis, daquele ponto em diante, se refere a o Deus de Abraão como o temor de Isaac. Em Gênesis 31, 42. Pense em Jacó, que vê uma escada subindo aos céus, e ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, 16. E o que foi que envolveu Jacó de temor e tremor diante desta visão do trono? No Êxodo, a glória de Deus manifesta no deserto também, revela o trono de Deus. E sempre que a glória do trono era vista, as maravilhas aconteciam. Diz que o trono de Deus resplandecia no horizonte, parando as sedições. Abria a terra para que engolisse ali os rebeldes, e curvava aqueles que não eram curváveis diante de Deus. Afirma-se ainda, meus irmãos, que a visão do trono alegrou o coração daqueles que viram o pavimento da glória de Deus. E comiam e bebiam e celebravam ali a sua presença. E o que dizer da santa angústia de Gideão, de onde ela procede, senão da visão de que há um Deus no trono? Por isso Gideão exclamou: ai de mim, vou morrer, pois vi o anjo do Senhor face a face. Juízes, capítulo 6, verso 22. E o temor, o que dizer agora do temor e do tremor? A arca da aliança. O que era aquilo, meus irmãos, senão um profundo temor do trono de Deus? O que foi que aconteceu ali com o sacerdote Eli? Sabendo que a arca do Senhor havia sido levada, ele sente o coração parar. E ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 18. Pensem agora em Uzá, que toca na arca do Senhor, apenas na intenção de não deixar que ela caia do carro que a transportava. E o que é que acontece com ele? Num simples toque, aquele homem é fulminado e é morto. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Pensem também naqueles que ousaram olhar para dentro da arca. Lá
em Bet-Semes. E eles foram atingidos pela praga de Deus. 1 Samuel capítulo 6, verso 19. O que significa isso, meus irmãos? Senão que aquele que se assenta no trono é santo. E tem que ser buscado, tem que ser servido em santidade. Imagine o que aconteceu nos dias de Salomão, quando ele acaba de dedicar o templo que construía ao Senhor. Ele leva a arca da aliança para dentro do santuário, e diz a Bíblia que a glória de Deus enche aquele lugar. A fumaça da glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar, porque o trono de Deus estava lá. Ou então imagine o trono na vivência de Elias. O que acontece no Monte Carmelo, senão que o fogo de Deus cai do trono? 1 Reis capítulo 18, versos do 20 ao 40. O que acontece em Horebe, quando Elias cobre a face e não consegue nem olhar para fora, diante do cicio da passagem de Deus? O que era aquilo, senão a poderosa presença de um Deus soberano que estava sentado no trono, diante do qual todo ser vivente tem que cobrir o rosto? 1 Reis 19. Pense na vivência de Isaías. O profeta descreve: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sobre ele havia serafins que proclamavam uns aos outros incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ora, diante deste quadro de Isaías, diz que ele exclamou de pavor: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Santo. Isaías capítulo 6, versos do 1 ao 7. Pense, meus irmãos, no trono, na vivência de Daniel. No capítulo 7, no verso 15, lemos que ele vê o ancião de dias assentado no trono. Sobre isso Daniel diz: o meu espírito ficou alarmado. No capítulo 8, no verso 27, ante a visão da glória divina, ele comenta: enfraqueci, estive enfermo alguns dias e espantava-me com a visão. No capítulo 10, no verso 16, ele descreve seu contato de primeiro grau com as coisas e seres do trono, com a mesma força usada por ele nas descrições anteriores. Ele diz assim: por causa da visão me sobrevieram dores. E diz mais: como pode o servo falar com o santo? Estou sem forças. Como pode o servo falar com o santo? Estou sem forças. O trono tem esse papel importantíssimo na percepção espiritual do profeta Ezequiel. No capítulo 1, do verso 26 ao 28. O profeta conta que vê o trono e essa visão o deixa estatelado e ele cai por terra. Digo para os irmãos que ninguém olha para o trono de Deus e brinca com Deus daí para frente. O trono demonstra toda a estrutura da vida humana. Pense no trono como linguagem de reverência para evitar uma menção irresponsável do nome de Deus, conforme Mateus 5,35. Imagine a linguagem
do trono que permeia todas as páginas do Novo Testamento. E ainda pense no trono de Deus como sendo a realidade em torno da qual grandes movimentos de tremor, de temor, de avivamento, de reverência, de quebrantamento, de entrega a Deus que aconteceram na história. Todos os avivamentos aconteceram em razão da percepção de que há um Deus santo, um Deus soberano e que está sentado no trono. Foi assim nos dias de Whitefield, foi assim nos dias de Wesley. Havia um Deus santo na percepção deles. Foi assim também nos dias de Finney, foi assim nos dias de Jonathan Edwards. E tem sido assim em qualquer outro lugar ou ocasião. Que o Senhor avive, meus irmãos, as nossas vidas, e assim seremos uma igreja revitalizada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.